Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Liturgia do dia. Primeira leitura. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, todas as tribos de Israel vieram encontrar-se com Davi em Hebrom e disseram-lhe: Aqui estamos, somos teus ossos e tua carne. Tempo atrás, quando Saul era nosso rei, eras tu que dirigias os negócios de Israel. E o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo Israel e serás o seu chefe. Vieram, pois, todos os anciãos de Israel até o rei em Hebrom. O rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom, na presença do Senhor, e eles o ungiram rei de Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 121, 122. Quanta alegria e felicidade! Vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram: Vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Quanta alegria e felicidade! Vamos à casa do Senhor. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor, para louvar segundo a lei de Israel o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Quanta alegria e felicidade! Vamos à casa do Senhor. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, com alegria dai graças ao Pai, que vos tornou capazes de participar da luz, que é a herança dos santos. Ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino de seu Filho amado, por quem temos a redenção, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia, porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude, e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue de sua cruz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: A outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam com cada um de vocês, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje celebramos a solenidade de Cristo, o Rei do Universo. Essa liturgia marca o início da última semana do tempo comum e final do ano litúrgico da Igreja. Na primeira leitura, vemos os líderes de todas as tribos de Israel irem até Davi para pedir que ele reinasse sobre eles. Eles reconheciam que mesmo nos dias em que Saul era rei, Davi era quem dirigia os negócios de Israel. Diante da palavra do povo, Davi aceitou ser o rei de Israel e foi ungido em Hebrom pelos anciãos e diante de Deus.
Neste dia, a promessa se cumpriu e Davi ainda hoje é o rei mais amado do Israel moderno. No Antigo Testamento, Davi é um tipo de Jesus, porém o reinado do Filho de Deus é muito superior por sua santidade e justiça absolutas. É o Senhor Jesus que nos livra dos nossos inimigos, especialmente de Satanás e seus demônios, aos quais derrotou definitivamente na cruz do Calvário. Ele nos chama de irmãos, nos incluindo na família de Deus, e se tornou soberano por decreto de Deus Pai, que o ungiu como rei sobre todo o seu povo e de todo o universo para sempre. Na segunda leitura, cabe a Paulo comentar alguns aspectos desta realeza. Jesus é o único mediador da salvação de toda a criação. Nele, todas as coisas encontram seu acabamento e consistência. Por ele, todos os homens têm acesso a Deus Pai, participando da sua única família. É ele o primogênito de toda a criação, a imagem do Deus invisível, cujo desígnio criador e salvador depende dele. É ele o Redentor que reconcilia com seu sacrifício os homens e, vencendo a morte, é elevado à direita de Deus, constituindo-se também primogênito dentre os mortos. Finalmente, ele é também a cabeça do corpo que é a Igreja, a qual conquistou com seu sangue como propriedade ou povo que lhe pertence para realizar a sua vontade. Naquele tempo, na igreja de Colossos, começou a se difundir uma heresia, a qual afirmava que Jesus era apenas um homem. Ele teria se tornado divino, isto é, o Cristo de Deus, apenas no batismo. Segundo esta falsa doutrina, Jesus perdeu sua divindade quando foi crucificado. E ainda hoje há muitos, infelizmente, crendo em Jesus simplesmente como um homem. Por isso, Paulo destaca que Cristo é soberano sobre a criação, porque tudo foi criado por meio dele e para ele. Nele foram criadas todas as coisas. O lugar que Cristo ocupa em nosso coração é o que fará diferença em nossa vida. Que ele seja mais do que um simples carpinteiro de Nazaré, que ele seja o Emanuel, o Deus conosco, fonte de salvação e consolo. Ele que está acima de tudo e de todos, ele que é o Senhor, que é o nosso Rei. No Evangelho vemos o rei não sendo tratado como rei. Os chefes do povo zombavam de Jesus, os soldados caçoavam dele e até um malfeitor que estava sendo crucificado da mesma forma que ele o insultava. Nós também nos unimos a esses todas as vezes que tragicamente trocamos o poder espiritual de Cristo pelo poder dos homens dessa terra. E olha que nos dias atuais muitos preferem a lei dos homens à de Deus. Preferem a lei que sai de corações humanos corrompidos à que sai do coração amoroso de Cristo. É normal que exista o poder do Estado sobre o povo de um país, mas o poder sobrenatural de Cristo deve estar acima do Estado. Mas, Alex, como fica o fato do Estado ser laico? Não existe Estado sem que exista acima dele um poder espiritual. Dizer que Estado é uma coisa e religião é outra é não somente errado, como impossível. O governante que não se submete ao reinado de Cristo pode até julgar-se neutro e imparcial. Eu governo para todos. Mas sua atitude não é neutra nem imparcial, é anticristã e irreligiosa. Isso na prática se traduz em leis avessas a Deus e úteis a Satanás. Há sempre um poder espiritual a que se está servindo. Não há uma terceira via. Ou Cristo reina em nosso país, ou então reinará Satanás. Celebrar Cristo Rei é celebrar o fato de que em qualquer nação do mundo há um poder espiritual que está acima do Estado. Mas se alguém o nega, podemos ter certeza, está ali um representante, consciente ou não, do poder espiritual do mal. Voltando o nosso olhar para o ladrão arrependido, temos alguém iluminado pela graça interior do Espírito Santo, reconhecendo naquele pobre crucificado não só um homem inocente, mas o Messias. Por isso confessou abertamente: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele acreditava que Jesus em alguma hora havia de reinar e a ele se confiou. Neste homem miserável temos um singular exemplo da graça de Deus, inesperada e incrível, realizando tanto a sua salvação como testificando a glória de Cristo.
Disse-lhe então Jesus, surdo às ofensas, mas atento às orações: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Para alguns intérpretes modernos, o paraíso prometido ao ladrão não refere-se apenas a um lugar, mas a um prêmio. Doravante, por graça, estarás comigo e a mim unido por amizade. Como ensinava já Santo Ambrósio, viver é estar com Cristo. Onde, pois, está Cristo, ali está a vida, ali está o reino. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E que neste dia na qual celebramos o Cristo Rei do Universo, desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.